bem-vindos a mais um episódio do Marco Polo Play, o podcast da Marco Polo. E nós estamos aqui na Latibus 2024, uma das maiores feiras de transporte coletivo da América Latina, e também comemorando os 75 anos de Marco Polo, que foi comemorado agora no dia 6 de agosto. E hoje tenho aqui comigo alguns representantes do design e da engenharia para a gente falar sobre algumas pautas que estão em voga, né? Que a gente precisa falar sobre inovações, tecnologia. Estou aqui então com André Lucena, que é designer, Luciano Resner, que é diretor de design e engenharia, Gia Casado, coordenador de engenharia, e Renato Florenci, que é gerente de engenharia de chassi. E eu vou fazer uma pergunta inicial para todos vocês e fiquem à vontade para responder na ordem que vocês quiserem, mas eu queria entender como que a Marco Polo entrou na vida de vocês e como é que foi todo esse percurso dentro da Marco Polo. Eu tenho 25 anos de empresa hoje. Nesse ano comemoramos a semana passada, né? Então eu completo os meus 25 anos, mas a Marco Polo ela está na minha vida desde os meus 6 anos de idade. A minha mãe vindo de uma outra cidade para trabalhar na Marco Polo, e eu com 6 anos eu fui convidado a chegar em Caxias do Sul, e dali então, né, CTG da Marco Polo, futebol da Marco Polo. Então, tudo que a Marco Polo trazia para os funcionários, eu acabava estando incluso. E nos meus 15 anos de idade, eu passei na escola da Marco Polo, ingressei em 1998 e desde então na engenharia e, e até hoje, né? Então, completando meus 25 anos já. Bom, tenho 28 anos de Marco Polo já, então eu acho que é assim, iniciei lá, é a paixão, né, pelo ônibus. Eu moro nas redondezas da empresa, então eu sempre passava de pequeno na frente, sempre via os ônibus no pátio estacionado. E era sempre aquela curiosidade, como é que é feito esse ônibus? E assim e por sorte, uma visita da minha escola, que a Marco Polo tem um programa que leva a escola, alunos para dentro da empresa para visitar. Eu fui visitar isso em 95. E aí eu fiquei maravilhado com a empresa, assim. E aí em 96 eu entrei na empresa. Aí passei por várias áreas lá e hoje respondo pela área de design. Renato, e tu? É bem interessante o convívio nosso com o ônibus, né? Porque assim, a gente sempre andou de ônibus, né? Desde moleque. Então, eu sou de São Paulo, a gente pegava ônibus, né? Então ia para a escola, ia para o clube, ia de ônibus. E a gente sempre conviveu com ônibus, né? E eu sempre gostei de automóvel, sempre gostei de carro, né? E tive a oportunidade de fazer engenharia e sempre soube que queria trabalhar com carro, né? Comecei a trabalhar com motores e tive a sorte de trabalhar no primeiro projeto do Volare. Primeiro Volare, eu trabalhava numa empresa que fornecia motor para o ônibus, para o chassi. E aí tive o primeiro contato, né, com o Volare lá em 95, 96. E em 2013 tive a oportunidade de vir para Marco Polo. Então no projeto Crescimento Volare, tinha uma oportunidade de fazer uma nova engenharia de chassi que era inédito na Marco Polo. E aí eu participei do processo, fui admitido e fomos direto para o Volare, né? Trabalhei no Volare 5, 6 anos e em 18, 19 teve uma fusão e aí a gente veio trabalhar dentro da engenharia corporativa. Acho que o Luciano já estava chegando na empresa, a gente se juntou no grupo da engenharia de chassi e estamos fazendo um monte de coisa legal aí, tem muita oportunidade, né, para mostrar o que a Marco Polo está fazendo, né? Chassi, motores, descarbonização, né, tanta coisa legal que está vindo pela frente. Com certeza. E o Luciano? Bom, eu sou o mais novinho de Marco Polo, eu tenho 8 anos, né? Mas esse ano de 2024 eu completei 30 anos de carreira, né? Então eu trabalhei como Renato 22 anos na indústria automobilística, veículos de passageiro pequenos, né? Empresas americanas, trabalhei em empresa chinesa, né? E aí decidi aumentar o tamanho do carro, né, que eu fazia. E eu acho que como todos falaram, para mim, assim, o que é mais gratificante é a gente ver, né, o produto que a gente desenvolve nas ruas, né? Então isso com os automóveis, ônibus, caminhões sempre foi um grande prazer, né? Então eu também tenho essa paixão, né, pelo automóvel.
E essa transição que eu fiz, né, para Marco Polo e para o mundo do ônibus é fascinante, né? Fascinante, porque o mundo do ônibus, né? O pessoal falava para mim, né? Quando você for picado, você não vai mais querer sair, né? E de fato é verdade, né? Porque a gente tem contato assim direto com o cliente, né? A gente tem a oportunidade de ver nosso produto na rua, que é um produto enorme, né? Estamos falando de ônibus aí de 15 metros e traz muito orgulho, né? Então, completo esses 8 anos e tenho a felicidade de liderar esse time, né? Você vê quantos anos de experiência, acho que passa dos 75, né? Se a gente somar. Mas um time bem jovem, né? E que tem a paixão, né? Pelo automóvel, pelo ônibus, né? Pelo produto na veia. Então, isso é muito legal. Bacana. E até uma coisa muito interessante que a gente percebe é o cuidado da Marco Polo com as pessoas. E eu queria entender como que vocês colocam esse cuidado com as pessoas, tanto nos projetos de engenharia quanto de design. Eu posso começar a falar, e eu acho que aí todos têm Podem ir bastante, né? complementando. É. Mas a gente, acho que eu venho participando mais intensamente desde o lançamento do G8, né? Em 2021, agora com os micros. Mas a gente tem o foco em vários personas, né, importantes no mundo do ônibus. Então, uma delas é o passageiro, claro, em primeiro lugar, que é o principal usuário. Eu acho que a Marco Polo, nos últimos anos, ela colocou um enfoque muito grande nos passageiros, né? Conforto, segurança, conveniência, né? Experiência, um design do ônibus, né, que o Lucena pode comentar. Então, a gente procura trazer essa experiência, né, do usuário, ou seja, quando o passageiro entra no ônibus, que seja um lugar agradável, que seja um lugar que te atraia. O G8 a gente ouve muito, né? Pessoas que estão às vezes nas rodoviárias e quando a gente lançou, né, o ônibus parava, falou, eu quero andar naquele ônibus, né? Só de olhar assim a imagem do carro, né? Então acho que essa preocupação com o passageiro, com o motorista, né, que seria a segunda persona, que é super importante, né? Segurança, condução, ergonomia, conforto do motorista, né? Que ele estando bem, as 60 pessoas que estão ali dentro do ônibus vão ter uma experiência melhor de viagem, né? E a terceira persona importante, que é o operador, né? Dono da empresa, que obviamente ele quer oferecer um serviço de qualidade, mas tem que ter um resultado operacional interessante, né? Manutenção, custo operacional, né? Custo com combustível, durabilidade do carro. Então são elementos que a gente olha muito forte, né? Em todos os carros para ter um produto que preencha essas três e com a quarta dimensão, que acho que é a mais importante, que é os nossos colaboradores, né? As pessoas da Marco Polo que fazem acontecer, né, em tudo isso. Então, ou seja, ter essa paixão, né, de se sentir parte disso, né? Por exemplo, a gente trouxe aqui, está vindo um ônibus cheio de pessoas da engenharia para participar da feira, né? Porque é importante, né, que eles venham aqui, enxerguem o produto, interajam com o cliente, olhem os ônibus da concorrência, né? Então, acho que se preocupar com todas essas pessoas está muito na essência da Marco Polo, né? Então, que acho que é o grande diferencial, né, que a gente consegue transmitir tudo isso nos nossos produtos. Mas aí acho que o Lucena pode falar bastante, posso. né? Uhum. Que nem o Luciano falou, a dimensão ela é gigante, né? E é um desafio também para nós, porque o nosso cliente final, o comprador, geralmente não é quem vai usar o produto. Então, na fase de criação, assim, é um desafio, porque a gente tem que se colocar no lugar do usuário, mas com a mente do operador, ou seja, a gente tem que conciliar o que é valor para os dois. Então, a gente se baseia muito em User Experience. User Experience, a gente projeta o interno do ônibus, seja uma textura, uma cor, o acionamento, então toda a parte ergonômica do veículo, pensando no usuário final. Então isso, assim, a gente gasta horas e horas, assim, usando o nosso próprio produto. Como o Luciano comentou, o ônibus está vindo para cá, as pessoas, Marco Polo está vindo para cá, elas têm experiência também dentro do nosso ônibus. Então, com certeza ali vem também feedbacks. Do nosso uso
que a gente consegue transformar. Então, tudo é voltado assim pro cliente, o usuário final e pro operador. Então, a gente cria, talvez o que eu crio ali não é o ideal para mim, mas não é eu, é o usuário final. Então, para ele, a gente dá valor o que ele vai ter como valor para o produto, né? Então, talvez para mim não é o ideal, mas para o cliente esse é o ideal. Então, essa percepção que a gente tem que sempre calibrar bem. E estilo também, quando se falar estilo, é aquela coisa, ele tem que agradar a todos, né? Então é complicado, mas para alguns tu não atinge o campo, mas a gente tenta sempre se colocar no lugar tanto de operação. Não adianta ser uma Ferrari, mas a gente não consegue a operação dela não é boa pro onde ela vai trabalhar. Então a gente tem que sempre trabalhar com o produto final e o usuário final. Esse é o maior desafio nosso. E nisso a Marco Polo é referência, né? Até eu fui visitar a fábrica e eu fui visitar o ônibus modelo. E eu lembro que as meninas do marketing, enfim, estavam me mostrando e eu sentei na poltrona e é super confortável, é espaçosa. E eu falei para as meninas, nossa, agora só falta uma massagem. Daí ela me entregou um controle de massagem. E eu fiquei, meu Deus do céu, isso é surreal, né? Do ponto de vista assim, do passageiro. Meus parabéns para vocês, parabéns mesmo, de verdade. E o legal, né, desse trabalho do ônibus, né, é essa oportunidade que a gente está tendo de desenvolver o chassi para o ônibus, né? Então a gente até brincou lá no começo do projeto lá do Volare, do crescimento Volare, né, que o jargão normal, a gente fala assim, estamos encarroçando um chassi. E com esse trabalho em conjunto da engenharia de chassi Marco Polo, com a engenharia de carroceria Marco Polo, a gente está chamando agora de enchassizar uma carroceria. Por quê? Porque é justamente o olhar do usuário, em primeiro lugar, né? Então, como definir o salão de passageiros antes de fazer o chassi. Definir a posição do motorista com aquela melhor ergonomia, aquela melhor acessibilidade do passageiro para o salão. E aí a turma de chassi vem e faz o trabalho de colocar uma suspensão, colocar uma direção, uma propulsão, mas com o olhar do usuário, né? Com o olhar do motorista para ele ter aquela melhor ergonomia, né? O olhar do operador para ele ter aquela melhor acessibilidade para uma manutenção, né? Pensando na peça de reposição, ou seja, fazer um projeto diferente, né? Então esse é o propósito, né? E todo o benefício de ter essas duas engenharias juntas, né? A gente está trazendo melhor benefício de custo, melhor benefício de custo operacional, né? Está trazendo mais valor para essa questão do ônibus, né? E olhando todo esse ecossistema, né? Isso que é legal. A gente olha o usuário, a gente dá um valor para o colaborador da Marco Polo. Então, estamos promovendo coisas novas na companhia, né? Então, toda oportunidade que a gente tem, né, dos jovens engenheiros, dos jovens designers, né? De estar vendo um mundo novo, né? E toda essa cadeia interligada. Então, compras com um novo supply chain, manufatura com novas tecnologias, né? E toda essa conexão dentro da companhia, né? Então, assim, eu trabalho com o time do Lucena, né? Puxa, estamos fazendo uma nova ergonomia. Temos uma oportunidade de criar algo novo, né? Eu trabalho com todo o time de carroceria, né? Para que a gente entregue realmente mais valor, né? Oportunidade para as pessoas, né? Coisas novas que a Marco Polo está fazendo e a gente vê um monte de coisa legal que está surgindo e muita coisa pela frente ainda. Com certeza. E eu acho que eu sou o exemplo, né, dessa transformação da Marco Polo, né? Eu trabalhei por 23 anos, 22, 23 anos no ônibus, muita parte dele no ônibus de viagem, o rodoviário, e após a última Latibus, há 2 anos atrás, eu fui convidado a me transportar para o time de chassi. Então, é usar toda aquela experiência de 20 e poucos anos de ônibus, né, aonde a Marco Polo é referência, aonde a Marco Polo é um espelho, né, e trazer esse conhecimento para o time de chassi. Como o chassi entra nesse mundo do ônibus, né, e não o ônibus no mundo do chassi. Então, eu sou a transformação que o Renato trouxe aqui agora. Uma visão sistêmica do negócio, né? Sem dúvida. E eu acho que é um ponto que é um diferencial enorme, né, nosso. Eu posso dizer que eu trabalhei muitos anos em grandes montadoras. Isso tudo que eles comentaram é feito muito de forma departamentalizada nas outras, né? Muito isolado, né? Então o design trabalha muito isolado, o time de chassi, o time de
body, né, de carroceria, cada um fazendo o seu, mas olhando de uma forma muito fechada, né? Eu acho que a gente vem conseguindo integrar, né, e ter essas discussões, né, onde os designers participam com o engenheiro de chassi, né, que traz esse know-how, né, da carroceria, né, do body, e quando a gente integra isso de uma forma, a solução final ela é muito melhor, né? Então, sem dúvida, acho que os produtos que a gente está expondo aqui, né, na Latibus são exemplo disso, né, dessa integração. Quando ela é bem feita, o cliente percebe, né, que é o valor, né, que o Renato comentou, esse atributo de valor é sentido, né? Por isso que a gente consegue ter um diferencial tão grande no mercado. E falando em diferencial, eu gostaria de abordar o tema da descarbonização. Então, da visão de vocês, né, que fizeram todo esse desenvolvimento, como é que foi esse processo? Como que houve essa demanda e como que vocês hoje, né, trouxeram aqui pra gente alguns lançamentos incríveis na Latibus? Sim. Não, eu acho que a descarbonização é necessária, super necessária, né? A Marco Polo já vem trabalhando há bastante tempo, né, com uma preocupação muito forte em cima disso, né? Então, desde os processos fabris até o produto em si, né? Então, a Marco Polo acho que é uma das poucas empresas, por exemplo, que usa nas suas operações energia elétrica 100% renovável, né? Isso já tem um impacto gigante na redução de emissão de CO2, né, da energia elétrica. E mais recentemente atuando muito forte nos produtos, né? E a gente tem uma visão que é muito eclética, que eu falo, né? Ou seja, existe a solução elétrica, como nós trouxemos o Ative, né? Um carro full elétrico, mas existe muito espaço para outras alternativas, como é o caso do híbrido, como é o caso do gás natural, do biometano. Então a gente acredita que vão haver assim várias rotas, né, que se complementam e que vão trazer esse grande ganho de descarbonização, né? Não existe uma solução única, né? Porque essa transição e essa transformação, ela é também das cidades, né? Pra você ter uma ideia, né? Quando inventaram o automóvel, lá no início do século passado, a gasolina era comprada nas farmácias, né? Olha só. Porque você não tinha posto de gasolina. E demorou 32 anos para ter o primeiro posto de gasolina, né? Porque começou a ficar difícil, né? Então, obviamente não vai demorar 30 anos, né, para a gente ter recarregadores elétricos pela cidade, mas é uma transição difícil. Então você precisa ter alternativas que minimizem esse impacto, né? E a gente vem trabalhando forte em várias delas, né? O Renato, o Lucena, o Jean tem muitos exemplos, né, de trabalhos que a gente reduziu muito, muito, muito a pegada de carbono. Pode nos dar um exemplo, Jean? Sim. O nosso Ative, né, eu acho que é um exemplo muito legal. E com ele eu pude conhecer lugares do Brasil que não fazia ideia, né, que conhecia e que eu poderia chegar um dia. Então, ter um ônibus Ative em Manaus, né, um local de natureza, um local que todo mundo remete a um ambiente limpo, um ambiente que a gente tem que preservar. Então, ter um ônibus elétrico naquela cidade, naquele meio, no Acre, né? Mas também em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, em São Paulo. Então, como o nosso ônibus ele vem para colaborar, né, com o meio ambiente, ele vem para trazer uma nova solução para esse ecossistema que a gente precisa cuidar melhor, né? Então, eu acho que o Ative e todos esses lugares e regiões que a gente está fazendo, todos os nossos testes, todos os nossos acompanhamentos, né? Isso está trazendo para um futuro melhor, né? Entendo isso que a gente vem fazendo um movimento, né? Eu acho que o Ative é né? Tem o híbrido, que aí o Renato eu acho que pode. E o legal é assim, esse posicionamento da Marco Polo, né? Então, nessa rota da descarbonização, é que nem o Luciano falou, a gente vai ser eclético. Então, vão ter muitos trabalhos ainda com o diesel, né? Então, o diesel ainda ele é imbatível, né, do ponto de vista de eficiência energética, né, de densidade energética. Então, o diesel, a gente tem muitos trabalhos ainda de melhoria de eficiência, né, redução de consumo. Trabalho lá com HVO, que ele é um diesel sintético a partir de uma fonte renovável. Estamos trabalhando com biometano, que também é renovável, ciclo neutro de CO2.
Temos o Ative, que nem o Jean comentou, né? Um trabalho muito legal da Marco Polo de ter um chassi próprio, né? Esse desenvolvimento da Marco Polo nessa rota também de ter uma independência, né? De ter uma propulsão, de ter um chassi, né? Passando pelo híbrido que a gente está mostrando aqui no evento, né? Então, assim, é uma rota da descarbonização consciente, né? E na medida certa para a nossa região. Porque muitas vezes um produto asiático, né? Que a gente está sendo invadido por uma cultura asiática do ônibus. Talvez ele não sirva para o Brasil da maneira como ele está servindo para a China, para a Ásia, para a Europa. Então, a Marco Polo entra justamente, né, para entender o mercado, que ela domina o mercado do ônibus, né? Ela domina essas regiões onde já teve vários testes, a gente conhece profundamente como que é a condição brasileira, e o Ative foi desenhado para atingir justamente o nosso cliente naquela região, né? Já comentou de Manaus, né? 38, 40 graus, umidade de quase 100%, né? Desenhamos um carro para aquela condição, né? São Paulo, outra realidade, Porto Alegre. Então, assim, acho que isso é o legal da Marco Polo, né? Ela conhece o mercado, ela vai ter essa oportunidade de ter um produto certo, né, na medida certa, e o híbrido, né, está mostrando que é uma opção. Então, é uma opção para complementar esse portfólio com combustível, etanol renovável, né, com uma quantidade de itens que a gente já aprendeu do projeto anterior e estamos crescendo nesse conhecimento, né, nessa rota, né, de descarbonização e nesse portfólio de produtos que a Marco Polo está oferecendo. Renato, e aproveitando, se tu puder explicar um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo e está nos ouvindo, como que é o funcionamento do híbrido? Isso é bem legal, né? Então, ele é um veículo elétrico, né, como tração elétrica. Ele tem um gerador de energia dentro do veículo, que é um motor etanol, que é um motor de carro de passageiro, né? Então, no caso, é um motor que a gente escolheu o parceiro nosso, que é a Renault. Então, quem tem o Clio, quem tem o Megane, né? Tem um motor pequenininho de 3 cilindros, turbo. Esse motor a combustão, ele está acoplado num gerador, né? Num grande alternador. Quando ele liga, ele recarrega as baterias, né? E essas baterias energizam o motor elétrico de tração, né? Então o carro é 100% elétrico e um motor, esse motor é etanol, ele é um gerador de energia. Ele não traciona o veículo, né? Ele simplesmente recarrega as baterias, né? Nessa tração, a gente vai poder ter também a regeneração de energia. Então, numa descida, por exemplo, quando a gente não está acelerando o veículo, né? Essa energia ela recarrega as baterias. Então, ele tem um ciclo bem interessante, né, de redução de emissão de CO2. Ele é um veículo elétrico e o motor ele é um gerador e dispensa a questão de ter um recarregador na garagem. Sim. Então, isso é uma arquitetura elétrica que a gente chama, que é uma arquitetura elétrica em série, né? Então, se a gente for comparar com veículos de passageiro, quem lembra lá do BMW i3, né? Era um carro que tinha uma tração elétrica e um geradorzinho on-board, né? Diferente do Corolla, por exemplo. Quem conhece o Corolla no nosso mercado? Ele é um carro de tração elétrica, mas também um motor, ele também traciona o veículo. Isso aí a gente chama de arquitetura em paralelo. Então a gente está numa tecnologia bem interessante, né? Que vai poder ajudar bastante aí essa penetração do veículo elétrico no nosso mercado. E um ponto super legal, né, do híbrido é que o etanol é um biocombustível, né? Então é uma fonte renovável a partir da cana-de-açúcar, ou do próprio agave, ou do milho, né? E quando a gente olha desde o que a gente chama do poço à roda, né, ou da plantação à roda, o CO2 que é emitido no escape do carro, ele é resgatado no plantio da cana. Então ele acaba sendo um net zero, né? Sim. Ou seja, o CO2 que o carro emite, de fato ele emite, né, porque é um motor a combustão, o crescimento da cana-de-açúcar absorve. Então ele consegue ser net zero. Esse é um grande, né, ponto positivo do etanol e que traz essa redução, né, da carbonização e que usa combustível 100% renovável, né? E acho que a vantagem, né, Luciano, dessa tecnologia da gente não precisar de um recarregador externo, né? Então esse veículo, ele é elétrico, mas ele em qualquer
posto de combustível no Brasil inteiro, ele pode completar o tanque dele com etanol. Ele está sempre rodando em tração elétrica, né? Então, assim, a questão lá do desafio da infraestrutura de recarga, ele é minimizado, né? Então, é uma oportunidade, né, do interior do país ter veículos elétricos, né, com Volare híbrido etanol. Fantástico. E tem, viu, assim, elementos, né, que às vezes não é tão evidente, mas o design, ele tem uma influência também muito grande, né, na descarbonização, né? O Lucena Sim. tem feito um trabalho forte aí, né, mas tem uma influência muito grande também na performance. É legal porque a tecnologia ela tá vindo, ela tá transformando o ônibus, por exemplo. E aí o usuário final, a expectativa dele é uma nova experiência num veículo totalmente novo, uma tecnologia nova. Então, isso nos desafia a área de design, como que a gente proporciona um interior ou um externo de um ônibus, de um automóvel, um veículo, com uma pegada ligada à tecnologia, ou seja, a gente está transformando a experiência. Então, o Active Nossa, a gente fez o interior todo novo para fazer a mesma linguagem da tecnologia com o interno. Então, o usuário se vê num ônibus novo que o interno conversa com a tecnologia. Então, a gente usa muita iluminação. Agora, a gente está usando bastante onde a gente substitui materiais. Então, a gente faz uso de iluminação para eliminar alguns materiais. Ele acaba eliminando cromo, muitos metais até pesados. E a gente tem esse recurso de iluminação, com reflexo, com luz homogênea ou só a luz dando um banho de luz, materiais nobres no interno do ônibus. Então a gente nos desafia a buscar novos materiais, materiais reciclados, materiais mais leves, porque o elétrico ele tem, querendo ou não, ele agrega ainda bastante peso à carroceria. Então desafia o design a ter novos conceitos. Então isso muda totalmente a história assim do ônibus, como que a gente propõe uma experiência ligada a toda essa tecnologia nova e que o usuário está esperando, né? Ele quer algo novo, ele quer entrar num ônibus elétrico e que é diferente e que seja diferente de uma diesel. Então ele espera isso, essa experiência. Então para nós é legal porque desafia como que vai ser o futuro do ônibus. Então é constante assim esse pensamento entre tecnologia, como o chassi está vindo, né? Tanto no painel, né, Renato? O próprio painel do nosso elétrico, a gente teve um monte de melhoria que a gente privilegiou visibilidade, ergonomia, justamente por causa do domínio do chassi. Senão não seria possível. E essa conexão, esse trabalho em conjunto que é interessante, né? Porque trabalhando junto, a gente resolve um monte de solução, né? Tornando ela mais inteligente, mais leve, mais barata, facilitando o processo de manufatura, processo de fabricação do componente, né? Então tudo isso tem um propósito, né? De fazer com que a gente tenha um produto cada vez mais competitivo, né? Que esse custo operacional ele se justifique, né? E que com esse design, com essa ergonomia, que a gente faça a atração do usuário para fazer uso do transporte coletivo, né? E a gente já percebe isso nos carros que a gente já está rodando, né? Então tem testes lá em São Paulo que a gente percebe que está na rota, tá o Active, tá vindo, o pessoal está no ponto de ônibus, o pessoal passa o ônibus diesel para pegar o elétrico, né? Porque ele é acessível, ele traz menos ruído, né? Ele tem uma aceleração interessante, é confortável. Então assim, esse é o trabalho da Marco Polo, né? De trazer soluções inteligentes, né? E a gente estimular que o pessoal ande de ônibus. Sem dúvida. Isso já está acontecendo, né, Renato? A gente vê cidades aqui do interior de São Paulo que estão adotando ônibus elétricos, né, já há um ano. E o comentário deles é que aumentou em 10% a demanda de passageiros. Então, pessoas que de repente estavam usando o carro, né, individual, ou outros meios de transporte, ele sente, né, que o ônibus passa a ser uma opção que é confortável, né, que é previsível, que é agradável, e aí ele volta ao transporte público, né? Então só esse movimento, você imagina o impacto que tem, né, em descarbonização. Então esse é o nosso propósito, né? Trazer cada vez mais pessoas. E como a gente traz essas pessoas, né? A partir do momento que ela tem uma experiência que seja agradável, confortável, né? Bonita, né? O usuário quer isso, né? Então, está muito dentro da nossa essência, né? Desde o design, engenharia, desenvolvimento, pensar muito nisso.
E do ponto de vista do operador, quais seriam as principais vantagens para ele, né, dessa nova pegada de descarbonização? São muitas, né? Muitas. A começar com a mais evidente, que é, no caso do diesel tradicional, que ainda, né, ele vai ficar muito tempo por aí, é na redução de consumo de combustível, né? Hoje o consumo de combustível corresponde a mais de 30, 40% do custo operacional. Então, você imagina numa frota ali de 3.000 ônibus, né? Você ter ganhos como a gente teve no G8 de 5% de redução, com um peso é enorme para o operador, né? Então, quando a gente tem veículos mais leves, com materiais que ao mesmo tempo são recicláveis e também mais leves, né, você reduz o consumo de combustível, você reduz o consumo da bateria, né? Então, isso tudo é dinheiro, né, na ponta, para o operador. Uma outra frente também que eu destaco é a questão da manutenção, né? Quanto mais facilitada, mais pensada para o operador, menos tempo o ônibus vai ficar parado, né? Então ele tem mais utilização do ônibus na operação e ele gasta menos com a manutenção do carro, né? E isso passa a ser super importante, né, para o operador. Então acho que grande parte do sucesso que a gente vem tendo, né, com a geração 8, com a rede, com toda a linha Volare, com a TIV, é sem dúvida o ganho operacional, né? Porque além de ser um ônibus lindo, né, que chama atenção, ele vê no bolso a diferença, né, de custos. Acho que umas curiosidades, né, desse ambiente da eletrificação, né? O motorista, né, ele estava acostumado muitas vezes naquele carro lá, piso alto, motor dianteiro, né? E quando ele entra num Active, né, transmissão automática, né, o cara não precisa trocar a marcha, o carro tem um silêncio, né, conforto, suspensão pneumática, o motorista toma cuidado na condução, né? Os carros têm conectividade, tem muitos Wi-Fi, tem tomada USB, então isso aí é um valor para o usuário, né? Quando a gente olha para o operador, né, o operador vê a redução do custo operacional, né? E o gestor público, né, ele pode até ter políticas públicas diferenciadas, né, quando ele oferecer o ônibus elétrico, né? Tem cidades falando em tarifa zero, né? Então isso aí vai atrair cada vez mais o público, né, para voltar a andar de ônibus, né? Então eu acho que são atributos bem legais, né, que a tecnologia proporciona para a população. Com certeza. E eu queria saber de vocês, né? Com certeza vocês já estão anos à frente, já pesquisando, vendo as novas tecnologias. Se vocês podem nos contar um pouquinho, né? Quais são essas novas tecnologias que estão por vir aí? Sim. A gente está desenvolvendo agora um ônibus espacial. Não, mas eu acho que assim, a gente está muito antenado, né? Dentro da Marco Polo e fora também, em vários fóruns, né? Da própria SAE, né? Que é a Sociedade de Engenheiros Automotivos, nos fóruns de mobilidade que a gente participa, olhando o que vem por aí, né? E o que a gente vê muito claro é que, além do ônibus em si, ou do produto, a gente vai ter que ter uma solução de um sistema de mobilidade, né, completo. Ou seja, como que esse usuário chega até o ponto do ônibus, né? Como é que é a experiência dele no last mile, né? A gente desenvolveu aí um trem, né? Para cidades que pode ser uma alternativa interessante para transporte urbano, né? Eu estava aqui ontem, né, no término da feira da Latibus, né, tinha uma fila de 40 minutos para pegar o táxi, né? Agora imagina se a gente tivesse aqui um trem, né, que conduzisse aí a um VLT, né? As pessoas aí para pontos estratégicos da cidade que pudesse, né, pegar um ônibus, conectar com uma linha de metrô, né? Os ganhos que tem. Então, a gente está olhando muito para os nossos produtos sempre, mas olhando um sistema de mobilidade completo, né? Recarga, disponibilidade do etanol, do hidrogênio, né, da infraestrutura de recarga, né? Meios alternativos, como é o caso do trem e VLT, né? A gente vai lançar, na verdade já estão lá, né, em Guarulhos, o nosso aeromóvel, que vai conectar os 3 terminais do aeroporto, né?
e que tem a propulsão a ar, né, super interessante, e que vai transportar uma quantidade enorme de passageiros ali que circulam entre os terminais e o terminal da CPTM, né? Então conecta tudo isso. Eu enxergo muito isso, né? A conexão desses meios de transporte, e para o usuário, para o passageiro, né, é que ele tenha uma experiência agradável dentro do ônibus, né? Que ele possa estar conectado 100% do tempo, né? A gente trouxe aqui no G8 Double Decker comunicação via satélite, né, com Starlink. Então ele tem Wi-Fi o tempo inteiro, 100% do tempo, né? E que de forma que aquelas horas de viagem passem de uma forma tranquila, que ele possa trabalhar, que ele possa ver seu filme, né, se divertir e ele se sentir em casa, né? Poder trazer um pouco da sua casa para dentro do ônibus, né? Então é o jeito que eu enxergo, né, esses sistemas aí. Não sei aí, Lucena, Jean, Renato, o que vocês... Eu entendo assim, né, Luciano, que a Marco Polo estando em tantos continentes, né, tantas empresas espalhadas pelo mundo, a solução do Brasil é a solução nossa aqui, que a gente conhece muito bem. Na Argentina, aqui do lado, né, tem o gás, né, tem um veículo a gás. Na Austrália tem veículos elétricos com materiais diferentes, alumínio. Então, estar antenado o que está acontecendo no mundo todo e trazer as boas práticas de cada local para que a gente estude logo e que a gente implante logo isso dentro do nosso dia a dia, dos nossos produtos, nessa globalização, né? O que é bom na Austrália que pode ser trazido para cá? O que é bom da Argentina que pode vir para o Brasil? O que é bom do Brasil que pode ir para outros locais? Então, eu acho que esse é estar antenado, estar atento a tudo que está acontecendo, né? E tendo uma empresa como a Marco Polo, né, espalhada no mundo todo, isso nos dá uma condição de estar bem antenado a tudo que está acontecendo. Eu acho que isso a gente está fazendo, né, Sem dúvida. bem encaminhados aí. Então, eu acho que esse é um fator que está nos favorecendo também. Com certeza. Isso. E todo esse caminho onde a Marco Polo, historicamente, vem num crescente de excelência, né, em design, manufatura de carroceria, agora a gente entra um pouco nesse ambiente de veículo completo, né, e o nosso objetivo é a gente estar no mesmo nível, né, de especificação, né, qualidade, né, e performance de qualquer veículo europeu ou asiático ou norte-americano. Então, os nossos requisitos de engenharia, as nossas especificações, nós vamos poder vender o nosso produto elétrico ou hidrogênio que vem vindo por aí, né, em qualquer lugar do mundo. Por quê? Nós estamos usando especificações europeias, especificações onde a gente vai atender esses mercados no futuro. Se a Marco Polo, por exemplo, tomar uma decisão de vamos para a Europa, a gente tem veículos hoje especificados que vão atender requisitos europeus. Então, a gente vai estar no mesmo nível, e já estamos chegando no mesmo nível das grandes montadoras, quando a gente fala de veículo completo, né? E para isso, nós estamos nos equipando do ponto de vista de manufatura, né? Cada vez mais a parte de robotização da linha, processos, né? E tudo isso fazendo com que tenha uma manufatura cada vez mais lean, enxuta, né? E a gente vai elevar o patamar da Marco Polo, né? Fazendo com que aqueles talentos que a gente tem hoje que trabalham conosco fiquem orgulhosos de continuar na Marco Polo e que ela seja um desejo, né, do jovem engenheiro ou do cara que está numa outra montadora vir trabalhar na Marco Polo. Porque vai ter uma visão de futuro, nós já temos essa visão, né? Eu acho que é o agradecimento à diretoria, ao conselho, né, todo esse investimento que está sendo feito, né, para de fato elevar o nível da companhia no nível de montadora global. A empresa, na verdade, ela está aberta à inovação, né? A gente não está numa zona de conforto, sempre se desafiando. Então, isso acho que a empresa está preparada, como o Renato comentou, e isso é legal, porque atende às expectativas, a gente está mapeando tendências, e isso é o que move a empresa. Ela está aberta à inovação e a se reinventar. Então, em 75 anos, ela está se reinventando, na verdade. Pegar dos primeiros ônibus o que a gente está chegando agora é uma coisa que bem diferente. Então, acho que é isso que é um diferencial dela. Com certeza.
Pessoal, então a gente já se encaminha para o final do nosso bate-papo. Gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Foi muito bacana a gente ter esse tipo de conversa, principalmente quando a gente fala de descarbonização e todo esse processo, né, inovação que a engenharia e o design trazem para Marco Polo. Se cada um de vocês quiser deixar uma mensagem final, fiquem à vontade. Sim, não, eu acho que eu comentei já um pouco ao longo, né, mas reforçando, eu acho que a Marco Polo vem nesses 75 anos, né, eu falei isso ontem, acho que com muita saúde, né, com muita disposição, com muita paixão, com muita inovação. E é bacana a gente ver, né, poucas empresas chegam aos 75 anos, né? Então, acho que só o fato de chegar aos 75 anos já é um marco, né? E chegar com esse gás, né, com essa inovação, com essa transformação constante, né, é muito bonito de ver. E isso, não tenho dúvida, vai atrair muitos bons profissionais, né? Que é o que a gente quer. A gente quer perpetuar a Marco Polo, né? Hoje a gente tem na Marco Polo 5 gerações trabalhando, né? Sim. Eu até brinquei outro dia, né? Precisamos fazer uma transformação digital, né? Eu falei, mas a gente tem engenheiro que tem 22 anos de idade, né? Quer dizer, o cara nasceu em 2001, em 2002. Então já nasceu digital, né? E tem profissionais, né, com 30, 40, 50 anos que trazem uma bagagem enorme, né? Então, você imagina a riqueza, né, de viver tudo isso, né? Com essa geração nova vindo, com essa mentalidade, com a experiência, né, das pessoas que estão aí há décadas, né? É uma empresa que, né, nós vamos conquistar o mundo. Com certeza. Então, dá muito orgulho, né, de trabalhar e que a gente construa aí os próximos 75 anos de muito sucesso. Eu entendo que o orgulho que o Luciano comenta, né? A gente trabalha bastante, a gente se desafia bastante, né? A gente passa horas e horas imaginando, pensando, projetando, botando em prática, prototipando. E quando a gente chega num evento como a Latibus e vê os produtos prontos e tu poder falar dele, e a gente fala com orgulho, né? Porque é um produto, são produtos muito bem feitos, são produtos que nos representam. Então isso traz um orgulho muito grande e traz uma satisfação muito grande para quem trabalha na Marco Polo. E acho que essa paixão que a gente tem pelo ônibus, né, que é o Luciano comentou lá no início, né, foi picado pela, e isso quem trabalha com ônibus e tem esse orgulho é algo muito satisfatório. Então, quanto mais pessoas sejam picadas para esse nosso mundo aqui, eu acho que é o que a gente procura, né? Então, que seguimos assim, né? Que daqui a 2 anos tem outra Latibus, a gente esteja com novos produtos, esteja com outras inovações. Então, acho que esse é o nosso... É isso que buscamos, né? Perfeito. Fantástico. Eu acho que é bem nessa linha, né? Primeiro, o orgulho e a satisfação de estar podendo fazer parte, né, dessa equipe tão vencedora da Marco Polo, né? Eu acho que é o respeito à tradição, né? A Marco Polo tem um nome extremamente forte no mercado, né? E a gente tem uma responsabilidade de pegar esse legado, né, e ir crescendo cada vez mais, né? Que nem o Jean falou, né? A gente às vezes trabalha 12, 14 horas, né? Estamos até muito mais tempo com os colegas de trabalho, às vezes, do que com a nossa própria família, né? Mas eu acho que isso é para um bem maior, né? Para que a gente possa ajudar todos, né? Fazer o crescimento da companhia, né? Eu acho que esse orgulho que a gente tem de trabalhar na companhia, ele é extensivo, né, aos familiares, né? Então, quando a gente vê um ônibus Marco Polo andando na rua, papai, olha lá um ônibus Marco Polo, né? Putz, satisfação incrível, né? Então, acho que isso é o que nos move, né? Essa energia, né? Para que a gente possa entregar um resultado legal, né? Tem a cobrança do dia a dia, tem o resultado do dia a dia, que é normal, né? Afinal de contas, todo mundo precisa ganhar dinheiro, né? Então, somos cobrados, mas eu acho que é uma motivação diferente, né? Muita liberdade de trabalhar, muita responsabilidade, mas acho que no final do dia é um pouco isso que o Jean falou, né? O orgulho de você ver o trabalho sendo bem realizado, ajudando as pessoas, né? E vamos em frente, tem muita coisa pela frente ainda. O orgulho é bem isso aí, é poder viajar, seja em férias, para onde for a trabalho e poder ver o Marco Polo. É difícil não ver o Marco Polo na rua. E é um produto brasileiro que está no mundo inteiro, então difícil tu ir para outro país e não ver um ônibus Marco Polo. Então esse é o maior orgulho, acho,
que a gente tem produto brasileiro nosso que está no mundo inteiro. Pessoal, muito obrigada por estarem aqui conosco. Muito obrigada, pessoal de casa que está nos assistindo. Não se esqueçam de se inscrever nas nossas redes sociais e também acompanhar os próximos episódios do Marco Polo Play. Até mais!